Boa tarde, pessoal da nossa sessão da tarde, entrando então hoje às 14 horas, né, para mais uma live fora da caixa. E o nosso assunto hoje é lutar, fugir, congelar, o que você escolhe. É um assunto bem fora do que a gente está acostumado a ver aqui, né, no Instituto ActUni, mas acreditamos que o momento seja bastante pertinente para a gente abordar outras possibilidades que a gente ainda não imaginou, talvez, né, alguns sim, outros não. Mas eu já venho estudando esse assunto há algum tempo e principalmente sobre a nossa mente inconsciente, né? Qual o poder dela, como ela funciona e como a gente pode trazer isso para o que nós, profissionais da área da saúde, gostamos tanto, que é a frase aplicabilidade clínica desse recurso, né, no nosso dia a dia. E eu trago aqui esse convidado muito especial, que é o Marcos Brasil Moraes, que eu vou convidar agora para entrar, para a gente começar a falar sobre esse tema. A chamada foi: o nosso cérebro está programado para reagir automaticamente às ameaças e cada um de nós vai reagir de uma forma diferente de acordo com as nossas capacidades. Ou iremos lutar, ou fugir, ou congelar, né? E qual a sua escolha? E aí já, né, gera um curto-circuito aqui. Opa, eu tenho uma escolha, né? Quando me caiu essa ficha, eu entrei em curto-circuito. E depois, é possível, então, sabendo que tenho uma escolha, né, eu criar escolhas mais equilibradas? E a outra pergunta seria o como. É o que o nosso super especialista vai responder para nós. Vamos lá, convidá-lo para entrar. Só um minutinho, pessoal. Vão entrando, assim a gente dá um tempinho, né, para todo mundo conseguir entrar. Brasil. E aí, vão me contando como é que vocês estão, o que está acontecendo com vocês. Como é que vocês estão passando por esse momento? Marcos, se tu conseguir, me pede a solicitação para entrar, que está acontecendo alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo. Ah, agora consegui. Ótimo. E aí, como é que está sendo para você esse momento? Está congelado? Está lutando? Está fugindo? O que está rolando? Oi, consegui! Deu uma travadinha ali no meu telefone. Tranquilo, tranquilo, sem problema. Eu estava ouvindo a tua introdução também. Tudo bem, Andréia? Tudo bem, então quero te convidar para tu te apresentar, né? Já que ninguém sabe melhor do que tu faz do que tu mesmo. Acho que é mais pertinente que tu nos conte. Legal, legal. O que eu faço, né? De um modo geral, eu ajudo as pessoas a mudarem comportamento, né? Eu ajudo as pessoas a mudarem estados emocionais. Talvez até mais do que comportamento, eu ajudo as pessoas a mudarem os seus estados emocionais. E muitas pessoas podem se perguntar, mas qual a diferença entre comportamento e estado emocional? E aí a gente já começa, né, o nosso bate-papo. Bom, por exemplo, nesse exato momento eu estou falando com você, falando com a Andréia, através de um celular, né? Tem cerca aí de 30 pessoas nos assistindo nesse momento. E eu estou aqui falando. Falar é o comportamento, né? Falar é o jeito como eu me expresso, o jeito como eu penso, o jeito como eu expresso as minhas ideias. A questão é que, dependendo do meu estado emocional, daquilo que eu estou sentindo dentro de mim, eu vou conseguir me expressar melhor ou pior, né? Então, aí a gente já começa a separar comportamento de estado emocional. E a pergunta é: de onde vêm os nossos estados emocionais, né? Como o nosso sistema nervoso é comandado? Ele é comandado pelo cérebro, né? Ou seja, tudo aquilo que eu organizo no meu cérebro de pensamentos, isto vai gerar o meu estado emocional, que vai influenciar meu comportamento, as minhas escolhas, as minhas decisões, enfim, tudo que eu faço no meu dia a dia.
né? E nesse momento que nós estamos vivendo agora, né, André, de confinamento, de quarentena, de limitações profissionais, todos nós, de alguma forma, estamos mudando. Oi? Sim, tinha caído aqui para mim, agora voltou. Desculpa, Tá pode bom, voltar. sem problema, sem problema. Então é isso, né? A minha especialidade, através da programação neurolinguística, da hipnose, da comunicação generativa, é ajudar as pessoas a mudarem o jeito como elas pensam. E quando pensam, muda comportamento. Sim. E uma coisa que eu acho bem importante, a gente está aqui com bastante profissional da área da saúde falando, né? E isso tem a ver com uma parte que talvez a gente não esteja acostumado na prática a lidar, que é a questão do nosso cérebro mais primitivo, né? Aquele que provavelmente começou a entrar em ação, né? Em razão do medo que muitos de nós possivelmente estamos sentindo de não conseguir pagar os nossos boletos, de não conseguir sustentar a nossa empresa, nossos funcionários, a nossa própria vida. Eu tenho conversado com muitos profissionais sobre isso, né? Alguns até falam para mim a palavra estou me sentindo congelado, né? Ou eu estou com medo, não estou conseguindo reagir diante do que está acontecendo, não sei o que fazer, né? E que dica tu daria para gente conseguir acalmar esse nosso cérebro primitivo, que é o reptiliano, que, né, tem uma intenção belíssima de manter a nossa sobrevivência, mas que no momento a gente precisa usar de outros recursos, provavelmente mais criativos, né, enfim, a fim de gerar outras possibilidades. Como é que a gente faz para acessar o estado de gerar possibilidades? Bom, vamos lá. Primeiro eu quero dizer para os teus colegas que eu me encontro, né, numa situação parecida, tá? Eu tenho uma empresa, eu tenho uma escola, eu presto atendimentos individuais, eu faço atendimentos individuais, eu vivo disso, né? Eu vivo das empresas me contratarem para dar treinamento, para dar atendimento, eu vivo de venda de cursos, de pessoas que vão fazer cursos, né? Como você, por exemplo, fez várias vezes lá na escola. E então, assim, estamos todos no mesmo barco nessa história, né? Primeiro ponto. Segundo ponto é que a gente precisa ter muito claro, assim, fazer uma separação. O que é o mundo aqui fora e o que é o mundo aqui dentro, né? Eu não tenho ingerência direta sobre o mundo aqui fora. Eu não tenho como fazer os cientistas criarem uma vacina fazer com que o prefeito da cidade libere o comércio, os serviços para a gente voltar a trabalhar. Eu não tenho essa ingerência, né? Eu, como cidadão, você como cidadão, os teus colegas, nós precisamos primeiro respeitar, né? Eu sempre respeito os especialistas. E os especialistas nos dizem o quê? Que é o momento de ficar em casa. Ponto. Né? Isto, diante do que nós estamos vivendo, por enquanto, está se mostrando a melhor estratégia. Então, primeiro eu tenho que separar o que depende de mim e o que não depende de mim. O que depende de mim? Né? E aí que entra essa parte que pode nos salvar nessa história. O que depende de mim é eu verificar, cada um de nós verificar qual é a história que nós estamos contando para nós mesmos. Por quê? Porque todos nós que, porventura, estejamos experimentando ansiedade, medo, nada disso diz respeito a o que está acontecendo de fato. Diz respeito ao medo que a gente tem em relação ao que vai acontecer. Ou seja, a maioria de nós, né, e agora eu estou falando, claro, dentro de uma bolha, né, chamada profissional liberal, né, eu não estou falando das pessoas de baixíssima renda que nesse momento estão passando fome, mas eu estou falando da nossa bolha de profissionais liberais que ainda temos alguma comida na geladeira,
que ainda temos minimamente uma renda aqui a colar, a pergunta é, qual é a história que eu estou contando para mim a respeito do futuro? Porque é exatamente essa história, esse show que eu estou rodando aqui, é que está gerando no meu estado, no meu sistema nervoso, um medo, uma ansiedade. Né? Provavelmente, quando eu penso, meu Deus, minha escola vai fechar, eu não vou conseguir pagar o aluguel, eu vou ter que demitir os funcionários. Se eu começar a rodar esse filme na minha cabeça sobre o futuro, um futuro incerto, que ninguém pode definir, é natural, é normal, é humano que eu começo a sentir ansiedade. Palpitação, né? Pânico, falta de ar. E esse estado de pânico não é o melhor estado para eu tomar decisões, para eu fazer escolhas. Eu só vou me atrapalhar, eu só vou fazer péssimas escolhas. Então, primeira coisa, eu diria, verifique qual é o filme. É como se a nossa mente fosse um antigo videocassete, né? Qual é o DVD que eu estou colocando ali? Né? É um filme de terror que eu estou colocando ali? Né? Se é um filme de terror, o meu cérebro vai acreditar que é aquilo que vai acontecer. Esse é o primeiro ponto. Né? E muito legal é que a gente sente no corpo isso acontecendo, Exato. Né? Nós aqui, profissionais do corpo, né? Também, né? A gente sente no corpo o coração acelerar, suar nas mãos, né? Aquele tremor. Eu experimentei nos últimos dias, em alguns momentos, né? Isso, até que eu começo a dizer... Opa, o que é que eu estou fazendo aqui dentro da minha cabeça que não aconteceu ainda, que já está me gerando um desconforto, né? E o que eu posso pensar, já que eu estou sentindo isso que não está bom para mim, diferente, que outro filme eu posso criar aqui na minha mente que vai fazer o meu corpo sentir diferente e que vai me ajudar a acessar o meu cérebro mais evoluído, digamos assim, né? Porque... em se tratando de evolução humana, a gente começou lá no reptiliano, depois veio o límbico, e depois veio o neocórtex, né, que é responsável pela nossa tomada de decisão, baseado nas experiências também que a gente já teve, né? Como é que eu faço daí para acessar isso? E é divertido, porque é contar a história, eu conto a história que eu quiser. Exatamente, eu conto a história que eu quiser. E esse é um segundo ponto que eu quero abordar, Andréia, é que essa história que eu estou contando para mim a respeito do meu futuro, porque, vamos lá, vamos separar os seres humanos normais dos videntes. Né? Eu não estou falando com os videntes agora. Aliás, depois eu quero falar com os videntes para saber sobre a minha vida. Né? Mas eu estou falando com seres humanos normais como nós dois. Né? Nós não temos como prever o futuro, concorda? Eu concordo. E como é que eu projeto o futuro, então? Baseado em quê? De onde eu tiro informação para projetar o futuro? Eu tiro informação do passado. E a gente nem tem referência no passado. Nenhum de nós que está vivo hoje viveu uma experiência como essa. Exatamente. Ciente, Andréia, que ele estava pensando em expandir os negócios. Ele tem uma pequena empresa que está bem, tá? E está crescendo. E ele começou a expandir. Quando ele começou a pensar em expandir, ele começou a ter pânico, experimentar pânico. E ele me procurou, ele dizendo assim, Marcos, eu sempre fui um cara aguerrido, um cara pesado. E quando eu fiz ele entrar em contato com esse medo, Andréia, ele entrou em contato com memórias de quando ele tinha 8, 9, 10 anos, e ele presenciou a falência do pai. Mas isto, Andréia, faz 30, 40 anos. Então, o que o cérebro dele estava lembrando? Né? Dizendo, cuidado, isto que você vai fazer, o seu pai um dia tentou fazer e se deu mal. Sim. E aí vem a pergunta, como o fato do meu pai ter se dado mal, né, no passado, significa que agora eu vou me dar mal? Então, as pessoas que estão nos assistindo podem ter certeza, 100%. Todas elas que estão experimentando medo, elas estão experimentando o medo que elas aprenderam a sentir lá no passado.
É como se eu pegasse o meu passado e jogasse na minha frente e dissesse, isso que aconteceu vai acontecer de novo. Então, eu não estou reagindo ao presente e muito menos ao futuro. Eu estou reagindo ao passado. Eu estou determinando o meu futuro baseado no passado. Isso é insano. E muitas vezes, num estado de pouco recurso, a gente baseia o nosso futuro, né? Que não é condizente com a nossa realidade do adulto hoje, porque isso é moldado, no mínimo, lá na nossa infância, né? Para não falar de outras coisas. Mas, no mínimo, nessa vida, né, na nossa infância. Então, isso. como é um dono de negócio, né? Como tu costuma falar, né, respondendo às demandas do seu negócio como uma criança de 5, 4, 6 anos de idade. Eu estava lendo sobre o aprendizado das emoções. E aí o especialista ali dizia que nós, o primeiro estado emocional, a primeira emoção que nós aprendemos e exercitamos até os 6 anos é o medo. Até os 6 anos, nós não sabemos o que é raiva. A gente começa a experimentar raiva como uma reação a partir dos 6 anos. Olha que interessante. Então, percebe o seguinte, né? Vamos lá. Uma faculdade aí, né, leva em torno de 4 a 6 anos. Uma criança que nasceu, ela passa 6 anos se tornando especialista no medo. E só depois ela vai fazer uma especialização na raiva. Né? Sim. Então, só que isto foi até os 6 anos. Eu tenho 52 anos. Né? Então, assim, faz... quanto tempo? Faz 46 anos, que eu lido com o meu medo. Né? Eu sou especialista em medo. Sim. Só que é um medo aprendido no passado. Né? Não tem nada a ver com o que está acontecendo. Muito menos com o que vai acontecer. Não tem como prever. Esse é o segundo ponto fundamental. Uhum. Nós reagimos ao futuro, em relação ao futuro, baseados no passado. E eu acho um ponto bem importante de comentar aqui novamente, né? É que nós temos o poder de escolher. Eu aprendi isso contigo, né? Há muitos anos atrás, não vamos comentar aqui há quanto tempo atrás. Mas eu aprendi, gente, com o Marcos isso, que eu era responsável por tudo aquilo que estava acontecendo comigo, em razão das escolhas que eu fiz ou do que eu não fiz, né? Das escolhas que eu não fiz. E quando cai essa ficha, num primeiro momento, pode ser até assustador, né? E a gente pode cair em outras questões que provavelmente não vão nos ajudar de se sentir culpado, atrasado no tempo, como que eu não vi isso antes, nananana. Mas o que eu quero dizer dessa minha experiência, né, de ter tomado essa consciência, ok, eu sou responsável, né, pelo que está acontecendo comigo. Como posso fazer diferente a partir de agora, então? Se eu tenho escolhas, como é que eu faço para acessar essas escolhas, para descobrir essas escolhas, né? Para usar os recursos que eu tenho? Perfeito. Bom, primeiro eu quero dizer, André, se você topar, se você aceitar, né, a gente fazer no final dessa live, aí você diz quando é que vai ser o final, eu preciso de uns 10 minutinhos, eu quero fazer uma prática com o teu público, né? Eu quero fazer uma prática com as pessoas que estão participando. Porque vamos perguntar para eles se topam? Vão dizendo aí, boa, sim. Quem topar, diga sim, por favor. Exatamente. Porque aí, André, eu vou mostrar na prática, eu vou me arriscar a fazer isso nessa live, né? Porque nem sempre a tecnologia nos ajuda. E mostrar o como, na prática. Né? Na prática, como é que a gente pode lidar com isso. Né? Porque eu gosto muito da prática, eu gosto muito das evidências. Todos nós aqui, pode ter certeza. Perfeito, né? Olha aqui, ó, muitos sims para nós, muitos sims. Boa, coisa boa. Que ótimo. Porque os teus colegas profissionais da área da saúde, eles trabalham em cima de evidências, principalmente as evidências físicas, né? Sinestésicas. Sim. Então, nesse sentido, é importante a gente perceber isso na prática e depois eu vou propor. Mas, falando um pouco da teoria, como, né? Então, a primeira coisa que eu disse perceba o filme que está rodando.
né? Segundo, perceba que as referências desse filme que está rodando não são do presente e do futuro. Você não é vidente. Então, você está trazendo lixo do passado, né? Está tentando reciclar lixo do passado. Não é o momento de reciclagem, gente. Não, não é. É o momento de criar. Aí vem a escolha. Aí vem as escolhas que você falou. Ou seja, é o momento de eu criar. Entende? E criar passa por algumas vertentes. Por exemplo, eu posso criar sozinho o meu futuro. Eu posso começar a imaginar, né? Como seria se? Essa é uma pergunta-chave que as pessoas podem anotar e exercitar. Como seria se eu fizesse isso? Como seria se eu fizesse aquilo? Né? Essa pergunta, como seria se, ela abre, é um exercício de criatividade. Primeiro ponto, eu posso criar sozinho. Se eu sou um profissional que trabalho sozinho, né? Segunda possibilidade, eu posso, assim como nós dois fazemos muitas vezes, né, André? Eu posso te chamar, você pode me chamar e nós dois juntos, via online, né, que seja, a gente criar alternativas. André, olha só, eu estou pensando em fazer tal coisa, o que você acha? E aí, usando a tua capacidade, o teu distanciamento em relação ao meu negócio, né, você emocionalmente não está envolvida diretamente com o meu trabalho. Então, talvez você me ajude com algumas ideias. Terceira possibilidade, né, que não elimina as duas primeiras. Modelagem. O ser humano, essencialmente, ele é feito de modelagem. Eu tenho o sotaque que eu tenho muito do meu modelo mental veio de modelagem dos meus pais, né? De como os meus pais eram, de como eles me ensinaram. Bom, mas eu agora, adulto, perdi a capacidade de modelagem? Não, eu continuo com a capacidade de modelagem. Só que agora eu quero sair deste estado de poucos recursos, em que eu estou me sentindo ansioso, às vezes até incapaz, né? Até incapaz, não, só um pouquinho. Eu estou vendo o movimento da Andréia lá, né? Como a Andréia está fazendo? Né? Só um pouquinho. Andréia, me permita, talvez eu tenha acesso à Andréia diretamente, talvez eu tenha acesso às lives da Andréia, como essa, talvez eu tenha acesso aos vídeos, a textos, a livros da Andréia, não sei. Eu vou modelar a Andréia. Porque, percebe, eu saio de mim, eu saio da minha escassez de recursos, de ideias, e vou buscar alguém que eu acredito que está vivendo na abundância de ideias. Modelagem. E aí eu começo a absorver, né? E aí eu posso, ao modelar, eu posso ir para as duas outras opções, que é compartilhar com alguém ou pensar sozinho, né? Como seria se eu fizesse diferente? Então, nesse momento, eu começo a mudar o filme que está na minha mente, né? Primeira questão, lembra, que a gente falou? Nós criamos o nosso próprio filme de terror. Segundo, esse filme de terror não é do presente, é do passado. Terceiro, eu posso escolher mudar esse filme, né, a partir da criatividade. E a criatividade passa pela modelagem. Muito bem. Eu até falo para os meus alunos, né? E aproveitando que tem muitos aí, né? A modelagem, que seria uma cópia, né? A nossa postura física, ela também vem Perfeito. da modelagem, né? A gente assume posturas físicas de pessoas que a gente admira e às vezes, muitas vezes, isso é muito inconsciente, né? E agora, talvez uma prática que eu proponha também para os profissionais é perceberem a sua postura física como profissional, né, diante dos estados emocionais que você sente, né? E, por exemplo, o deprimido tem essa tendência, né, a cair mais o peito, né? Vamos falar sobre isso depois, no privado. Não tem como ser motivado nessa postura, né? Não, ou seja, exatamente. Eu preciso abrir o peito para respirar, né? Então, quando eu mudo a minha postura, eu também consigo alterar esse meu estado interno, né? Se eu tô nessa postura,
não generalizando, né? Provavelmente eu vou estar experimentando, posso estar experimentando um determinado estado emocional que está me limitando. E pelo simples fato de expandir, respirar, olhar para cima, olhar para o céu, né? Olhar para a natureza, já é possível mudar o meu estado emocional também. Tá? Isso é ciência, né? Que fique bem claro aqui que tudo que a gente está Perfeito, falando é ciência. É perfeito. ciência, só que nós, profissionais da área da saúde, na sua grande maioria, principalmente os terapeutas manuais e do movimento, né, que é o público principal daqui, a gente está muito fixado na questão do físico somente. E essas duas questões, corpo e mente, se correlacionam. Né? A mente está no corpo e o corpo está na mente. Perfeito, perfeito. Exatamente. E quando você fala da ciência, né, aquela parte que eu falei, por exemplo, da questão da gente criar esse filme que a gente cria de terror, na verdade, essa é uma estrutura, uma estratégia cerebral de proteção que nós herdamos dos nossos antepassados. E aí eu recorro a esse livro aqui, ó, né? Sim. Sapiens, né? Que ele É. fala exatamente sobre isso, sobre a nossa evolução e que essa minha capacidade de projetar o futuro nada mais é do que uma estratégia de sobrevivência. Vamos lá, né? Eu estou saindo da caverna, eu vou caçar, estou entrando no meio da floresta. Eu não sei exatamente o que eu vou encontrar lá fora, né? Mas eu ouço um rugido. Quando eu ouço o rugido, eu crio na minha mente o tamanho do bicho. E esse tamanho de bicho me ajuda aqui, porque eu não estou vendo o bicho ainda, né? Mas me ajuda a tomar uma decisão. Vou na direção dele, caço para me alimentar, fujo, né? Congelo, ou tem um quarto movimento, que eu posso desfalecer ainda, né? Que é Desmaiar. para desmaiar, que é para disfarçar, fazer de conta que eu estou morto, que é um quarto movimento animal que existe, né? Então, nesse sentido, essa estrutura de proteção de projetar o futuro é muito antigo. Só que agora eu não tenho mais leão para caçar. Eu não tenho mais um tigre para eu me defender. Né? O que eu tenho? Eu tenho contas para pagar. Né? Eu tenho clientes para atender. Eu tenho um mercado para explorar. Então, eu não Exatamente. preciso mais dessa quantidade de adrenalina, de cortisol, né? Que o meu corpo fica banhado no momento de estresse, né? Porque a adrenalina serve para quê? Acelerar os batimentos cardíacos, eu respirar mais rápido e eu usar da minha energia mais rápido, porque eu tenho que tomar decisões mais rápidas. O leão está vindo, né? O cortisol serve para quê? Né? Enrijecer músculo, para eu me tornar mais forte, né? Na mordida. Mas eu não preciso mais disso agora. Não é mais útil nos dias de hoje. É muita Né? energia que a gente gasta para sustentar um sistema que não está nos levando em direção ao que provavelmente a gente deseja. Perfeito, perfeito. E eu até brinco, né, André? Nesse confinamento, nós fomos enviados para uma guerra, mas para lutar dentro de casa, né? Sim. Os nossos Dentro da avós, gente também. os nossos avós foram enviados para uma guerra, né? Mas lá no fronte, mataram ou morrer. Então, assim, Sim. a guerra que a gente tem que lutar é um inimigo invisível, mas está aqui dentro da gente, né? Está aqui dentro da gente. Eu não preciso matar ninguém e não corro o risco de alguém me matar, né? O inimigo não está lá fora, está aqui dentro. Então, Eu isso que a gente acredito precisa se dar que conta. eu acredito que provavelmente essa prática que tu vai propor, né? Primeiro, eu acredito que muita coisa está vindo à tona porque a gente está nesse momento que está disparando todo esse filme aí, né? Perfeito. E eu acredito que isso que tu vai nos ensinar hoje, dessa prática, né, a gente possa levar daqui para frente. Não é uma coisa para a gente usar agora, por exemplo, estar consciente, presente no que a gente está sentindo, né? Saber que podemos fazer um vídeo aí para vocês. Falhou Oi. 2 vezes, agora retomou. Agora retomou.
Ah, tá. Outra coisa que eu falei, fazer escolhas, a gente saber disso e levar, né, a partir do momento que tu toma consciência que é uma escolha tua, levar daqui para frente isso para tua vida, né, e seja lá o que mais for que tu vai nos ensinar aqui hoje, né, que a gente tenha em mente do poder que é a gente praticar todos os dias. É que nem Perfeito. atividade física. Porque até porque É que nem o Pilates, por exemplo. Opa! É como o Pilates, é como qualquer técnica que a gente exerça, né? Existe um período para isso gerar um resultado e gerar uma modificação também, muitas vezes de padrões velhos que a gente precisa modificar. Então, talvez o filme volte a rodar, né? E aí tu escolhe o outro filme que tu quer que rode a todo tempo. Num primeiro momento, talvez isso precise acontecer. Perfeito, perfeito. E eu quero fazer uma outra indicação de um livro, André. Eu separei 3 livros para compartilhar, né? Quando eu falo dessas questões de que nós definimos o futuro baseado no passado, né? Tem um cara que conhece um pouquinho sobre isso, né? Bah! Um cara que conhece um pouquinho sobre isso, esse senhor aqui, Sim, fantástico, né? Eric sim. Kendall, ele prêmio Nobel de Medicina, e ele escreve esse livro aqui. É uma delícia esse livro aqui. Ele fala muito de como nós construímos as nossas memórias, né? Sim, é um E expert, né? exatamente, Gente, ele é exatamente. um neurocientista, tá? E ele tem um compêndio que se chama Princípios da Neurociência, que, por favor, quem é profissional da área da saúde precisa ter esse livro na sua cabeceira. Depois eu vou deixar lá no grupo para quem é da comunidade. E uma terceira dica, gosto muito, esse livro é polêmico, outro cientista também, Richard Dawkins, O Gene Egoísta. Ele é darwinista, tá? E ele fala de como nós herdamos, através dos genes, esses modelos antigos, né? E, claro, tem uma parte polêmica que ele fala sobre o amor, que o amor não existe, né? De que é uma criação do cérebro humano para a gente poder perpetuar a espécie, né? Sim, E, tem umas e, teorias aí. mas é bacana para a gente entender a respeito da nossa evolução. Que Então, eu legal. indiquei 3 livros. Este livro aqui, Tá, eu e vou te pedir, Marcos, que depois tu me mande uma foto deles mando, no Whats, que eu mando. vou compartilhar com o pessoal no grupo. E aproveitando, eu quero recomendar esse aqui, O Despertar do Tigre, tá? Do Peter Ah, Levine, que é Curando o Trauma, que fala bastante dessa questão dos nossos 3 cérebros, né? O nosso cérebro reptiliano, o límbico e o neocórtex, e como tudo isso funciona, como os traumas, né, são fisiologicamente armazenados aí no nosso corpo e possibilidades, né, para a gente se comunicar com a mente inconsciente, liberar esses traumas e conseguir acessar os nossos recursos mais poderosos, digamos assim. que legal, que legal. Onde é que você vai postar esse livro depois, Andréia? Eu compartilho contigo, eu vou postar na comunidade da Fácia, tá? Vou postar até na própria timeline ali do Actiune, para quem não é da comunidade e quiser acessar, tá? Tá. E aí depois eu te mando então as fotos desse livro. Teve uma colega ali que pediu favor repetir o título da obra anterior. Eu não sei exatamente qual a obra anterior que ela está Eu acho falando. que é esse Em Busca da Memória, do Eric Kandel. Tem este, né? Tem este. Esse aí eu não conhecia. É divertido. E tem esse aqui, né? Esse aqui é um clássico, muita gente já virou um best-seller. Né? Gente, para quem não sabe, dá para acessar no Kindle, né? Sim. Tu pode baixar o aplicativo do Kindle e daí tu pode receber uma amostra para ver se tu vai curtir o tema ou não, e daí decidir por comprar ele e-book, né? Para poder já ler imediatamente, já que a gente está com tempo para isso agora. Né? Perfeito.
Bom, e aí, vamos fazer a prática? Eu acho que sim. Tá bom. Eu topo e eles toparam. Legal. Então, pessoal, para a gente fazer essa prática, eu não estou conseguindo ver vocês aí onde vocês estão. Eu vou ter a Andréa como meu feedback, né, para eu poder conduzir. Antes da gente começar o exercício, vai ser importante você estar sentado, sentada. Pode estar deitado, mas é possível que talvez você relaxe tanto que você durma. Não há nenhum problema se você puder dormir. Mas se você estiver vendo eventualmente isso caminhando, se eventualmente você tiver até, às vezes a gente está dirigindo e ouvindo, não é uma boa ideia você praticar, porque eu vou usar recursos, né, de hipnose para poder relaxar. É quase como se fosse uma meditação. Então a ideia é buscar um relaxamento, mas principalmente para mudar essa experiência, né? Dentro daquela pergunta que você fez, né, André? Como é que a gente faz? Agora a gente vai ter uma possibilidade. Então, pessoal, eu vou pedir para que vocês procurem se acomodar nas suas cadeiras, poltronas, no lugar onde você está sentado, sentada. E, se possível, eu vou pedir para você fechar os olhos. Se possível, eu vou pedir para você fechar os olhos para que você possa experimentar o máximo dessa prática. E quando você fecha os olhos, você começa a prestar atenção na sua respiração. Então, fecha os olhos e presta atenção na sua respiração. Deixa a respiração o mais suave possível, mais tranquila. É claro que enquanto você está de olhos fechados, respirando, eu vou pedir para você prestar atenção nos seus pés. E procurar deixar os pés confortáveis, numa posição confortável. Eu vou pedir para você, então, prestar atenção nas suas pernas, colocar atenção na altura do ventre, já perceber um pouco mais a respiração. Coloca atenção na altura do peito. E agora sim, presta mais atenção ainda na sua respiração. Inspira, relaxa, expira e destensiona. Inspira, relaxa, expira e coloca toda a atenção para fora. E assim você vai fazer durante todo o exercício. Muito bom. Presta atenção nos braços, ombros, pescoço e cabeça. Muito bom. Imagina que cada parte do teu corpo, nesse momento, foi se unindo a outra parte, formando um corpo só, inteiro, integrado, unido, para que você possa acessar recursos que você tem aí dentro e mudar, da forma que você desejar mudar aquilo que você quer mudar. E o que você quer mudar talvez seja um sentimento, uma sensação que você tem agora de desconforto, talvez seja uma sensação de medo, de angústia, talvez seja uma sensação de ansiedade. Eu não sei o nome que você dá para esta sensação, mas eu vou chamar de um modo geral de desconforto. Esse desconforto talvez se manifeste numa parte do teu corpo, talvez na altura do estômago, talvez no peito, ou talvez na cabeça. Procura localizar aonde você experimenta, aonde você está experimentando esse desconforto aí agora. Imagina que esse desconforto seja uma mensagem da tua mente, do teu corpo. É como se o teu corpo, a tua mente, o teu cérebro quisessem te mandar uma mensagem, um aviso de algo que está acontecendo com você. De alguma coisa que está acontecendo e o teu corpo e a tua mente não estão conseguindo processar neste exato momento. Acolha esse desconforto. E como se você pudesse sentir esse desconforto de um jeito mais intenso, um pouco mais intenso. Como se você pudesse ver e ouvir esse desconforto. O que você perguntaria para ele agora, para esse desconforto? Para essa parte da tua mente
geradora desse desconforto. Talvez você possa perguntar para esse desconforto o que ele quer quando envia essa mensagem. O que ele quer que você faça ou o que ele quer que você deixe de fazer. Todo desconforto tem uma mensagem, e uma mensagem para agir. Ou para você ir em direção a algum lugar e fazer algo, ou para você se afastar. Eu não sei o que é, mas a tua mente, agora ou depois, poderá te revelar qual é a intenção, qual é a boa intenção dessa parte. Talvez venha através de uma imagem essa intenção, talvez venha através de uma palavra, talvez venha através de uma sensação. Você vai saber. Talvez você saiba agora, talvez você saiba daqui a pouco, ou quem sabe até hoje à noite, quando você dormir. O fato é que você está se permitindo agora para perceber, para se comunicar com a sua mente de um jeito diferente. E a sua mente começa a reconhecer isso. É como se ela reconhecesse que você amadureceu, que você cresceu, e que você está pronta, está pronto para entender finalmente essa mensagem. E quando você recebe a mensagem, aí agora, quando você percebe qual é a intenção desse desconforto, é como se naquela escuridão começasse a nascer uma luz. Mesmo que seja uma luz ínfima, pequena, fraca. Mas da escuridão começa a nascer uma luz de recursos. E quando você acolhe essa luz, e ela se sentindo acolhida, ela cresce. E começa a tomar conta de toda a escuridão, onde existia escuridão. E a luz começa a iluminar tudo que está aí agora. Eu não sei exatamente de que cor é essa luz, mas se você olhar bem para ela, você vai ver que ela tem uma cor que ilumina todos os espaços de escuridão que aí estavam. E quando você é tomada por essa luz, você é tomado por recursos. Recursos que a tua mente está desenvolvendo agora. Fazendo talvez você se sentir um pouco mais tranquilo, tranquila, talvez respirando melhor, talvez se sentindo um pouco mais confiante, capaz das suas possibilidades. E o teu corpo vai tomando conta dessa luz, e essa luz vai tomando conta do teu corpo. E a partir daí, é como se você entrasse em contato com a sua essência. A sua essência de luz é de força. E quando você entra em contato com esta luz, com essa essência, é como se você entrasse em contato com uma força que é maior do que você. E é maior do que todos nós. Existe uma força que comanda todos nós. Alguns dão o nome de natureza, a força da natureza que nos acompanha. Outros, eu já ouvi, dão o nome de universo, a força do universo. Alguns chamam até de Deus. Eu não sei qual é o nome que você dá para essa força que é maior do que você, mas eu peço que você agora se conecte com essa força e perceba os recursos que ali tem. Vá se conectando com essa força aí agora e percebendo os efeitos no teu corpo, na tua respiração, nos teus músculos. Muito bom. Muito bem. Perceba agora quem você é aí agora e o quanto talvez você se sente capaz de enfrentar os teus desafios. Isso. E se você considerar que viveu o suficiente aí agora, essa experiência, e já aprendeu com ela, no seu tempo, bem devagar, bem devagarinho, trazendo todos os recursos, vai retornando aos poucos, pro aqui e pro agora. Boa tarde.
Olhem para cima, gente, para voltar. O pessoal vai mandando ali um feedback, se gostou, se não gostou. Fiquem bem à vontade. E percebe o teu estado agora, percebe como é que você se sente, né? Como é que você estava se sentindo antes e como é que está se sentindo agora, né? Faz uma comparação entre esses dois estados, né? Digam para nós aí nos comentários como é que vocês estão se sentindo. Ah, legal, legal. O pessoal gostou ali. Muito bom, gente. Muito bem. Que bacana. Essa é uma... E Pode falar, pode falar. essa live vai ficar disponível no canal do YouTube do Instituto Actiune, né? Legal. Então, quando vocês quiserem fazer a prática novamente, né, com a condução do Marcos, é só acessar lá. Né? Eu recomendo que façam todo dia, porque é o poder do todo dia, né? Vamos praticar o poder do todo dia, então. E eu vou compartilhar o teu áudio também, né? Que tu... legal, bacana. Isso, eu vou deixar na descrição ali do YouTube, né, o link para eles poderem ouvir o teu áudio, que talvez seja de mais fácil acesso, né? Fazer de manhã, fazer antes de dormir à noite, enfim, praticar. Vamos ver legal. O que o pessoal está comentando aqui, ó. Vi que teve uma pessoa que disse que a filha de 10 anos escutou junto e adoraram. O Alexandre da comunidade da Face, aí, um dos meus aluninhos, né? Tem bastante gente. O que vocês sentiram, gente? Ó, a Manuela teve uma lembrança boa, ficou tranquila, maravilhoso. A Ana estava buscando confiança, leve. Que bom, pessoal, no geral se sentiu leve. Eu acho que é isso que a gente precisa, né? Passar por isso com leveza. Por que tem que ser sempre duro, difícil? A gente tem que se arrebentar, se explodir de trabalhar, né? Quem é que disse, quem é que contou essa história pra gente e a gente, né, aceitou como uma verdade, sai repetindo isso sem pensar, né? E aí eu acho que a gente vai precisar falar sobre crenças de novo, né? Porque pode ser leve, gente, pode ser. A gente precisa romper com essas barreiras daquilo que a gente acredita como verdade. Não precisa ser assim. Exato. Pode ser nesse estado que a gente está, né? De leveza, de tranquilidade, né? De fluidez. E esse exercício que a gente acabou de fazer, Andréia, é um exercício relativamente simples, ele exige concentração, como a maioria parece que conseguiu ali. Só que ele tem uma estratégia, um objetivo, né? Nos trazer para o aqui e agora, entende? Nem no futuro, nem no passado. A Gabi colocou ali, ó, desconforto tinha por objetivo agir, fluidez e energia. Sensacional, que legal, Gabi. A Gabi Cardoso está ali conosco ali. Sim, a Ana está falando do poder da tua voz. Sim, Ana Romero, quando ele começa a falar, os olhinhos já fazem assim e a gente já vai. Ele é muito poderoso. Que legal. Aliás, é um privilégio te ter aqui, né, Marcos? Para quem não te conhece, de tu doar um pouco do teu tempo para nos ajudar nesse desafio, né? Para quem for investigar quem é o Marcos, né? É um privilégio te ter aqui. Legal, eu que agradeço, André, eu que agradeço, porque nesses momentos, né, que nós todos estamos no mesmo barco, né, dentro de casa e tal, impedidos de ir para a rua, voltar às nossas atividades, eu também sinto falta, entende? Eu falo para a minha equipe lá da escola, a gente se reúne todos os dias, a gente está dando aulas online para os alunos, né, a gente está procurando encontrar os alunos sexta-noite, sábado de manhã, sábado de tarde. E domingo! Domingo. E eu digo, eles agradecem a aula e tal, adoramos e tal. Eu digo, gente, mas eu também quero agradecer, porque essa oportunidade me deixa vivo, né? Me deixa motivado também para continuar dentro de casa, né? Fazendo a minha parte como cidadão. Porque para mim é vital. Isso aqui que nós estamos fazendo aqui não é nenhum sacrifício, muito longe disso. É um prazer, porque para mim é vida. Cumprir a minha missão é vida. Que bacana. E eu quero dizer, gente, que eu sou a prova viva aqui, né? Eu passei por várias etapas aí pela formação com o Marcos.
e do quanto é importante a gente começar, né, para quem ainda não começou, a tomar contato com essas outras possibilidades que existem, né, não só para a gente, né, mas eu acho importante a gente sentir na carne da gente, como eu senti a transformação, né, que todo esse conhecimento e prática traz, mas o quanto a gente pode ajudar outras pessoas através disso também, através desse conhecimento, através de uma conversa na nossa sessão, na nossa aula de Pilates ou no nosso atendimento, né? Quando a gente sabe como usar a comunicação para o paciente também sair de um estado muitas vezes de limitação, né? E perceber que existem outras possibilidades para ele. Perfeito. Tem ali uma participante, André, não sei se você conhece, a Tani Carva, eu acho que é o nome dela. Ela Sim. pergunta assim, caso faça seguido, poderá me ajudar na concentração? Perfeitamente. Tani, acredito que esse seja o teu nome, a mente humana é como um músculo, né? Dentro daquela metáfora que a Andrea utilizou em relação ao Pilates. Ou seja, quanto mais eu treino, mais a minha mente entende que é aquilo que eu quero, né? E ela, então, vai se direcionar naquela direção. Então, sim, você fazendo esses exercícios, nesse caso eu usei uma hipnose chamada hipnose ericksoniana, tá? Que a André depois vai passar um áudio com esse modelo, né? E quanto mais você treinar, seja meditação também, meditação é algo que treina a mente, né? Hipnose, PNL, enfim, né? Existem vários exercícios com a mente que nos treina, nos deixando mais concentrados, mais focados. Muito boa analogia com o músculo, porque de músculo a gente entende bem e quando a gente começa a ver a nossa mente como músculo, fica mais fácil da gente compreender e praticar o poder do todo dia. Exato. E Andréia, né, me permita, assim, a gente acabou não comentando, mas uma das questões, né, que fez a gente se reaproximar ao longo da nossa trajetória foi o fato de você, através do teu trabalho de liberação, perceber que as pessoas acessavam memórias através do toque. Né? O toque fazia as pessoas acessarem. Então, para as pessoas entenderem como isso está tudo conectado, né? Exatamente. E voltando para a indicação do livro que tu deu, né, do Eric Kandel, por exemplo, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, né, nos anos 2000, e olha só, a gente está em 2020 e milhares de pessoas não sabem disso, tá? Ele conseguiu provar que as nossas memórias estão nos nossos receptores celulares, né, em todo o nosso corpo. Então, quando eu estou tocando o paciente, eu posso acessar as memórias dele. Memórias podem vir à tona naquele momento, que foi o que começou a acontecer nos meus atendimentos, que eu fui, né, procurar na PNL, em outros recursos, a compreensão disso tudo. Perfeito. Então, leiam o Eric. Exatamente, exatamente. Né? E aí a gente começa a entender que em todo o nosso corpo nós carregamos essas memórias. Memórias que nos ajudam a tomar decisões, né? Eu consigo levantar, tomar banho, me vestir, dirigir, trabalhar, porque eu tenho memórias, né? Eu não preciso reaprender a cada dia. Tem até filmes que falam sobre reaprender todos os dias, né? Sim. Agora, enquanto essa habilidade de memórias do dia, isso pode me atrapalhar. Quando eu vou projetar o futuro, e eu projeto o futuro baseado em situações do passado que não foram tão boas. É uma sacanagem comigo mesmo, né? É como se eu quisesse reviver aquele filme. Não é por aí. Exatamente. A gente tem que estar presente. A gente está presente no baile sobre o que está acontecendo com a gente. Gente, a gente tem 4 minutos aqui só. Não sei se alguém mais quer fazer alguma pergunta. Eu vou deixar lá na descrição do vídeo no YouTube também o link para entrarem da escola, perfil do Instagram, Facebook, para vocês poderem ir acessando, porque tem bastante coisa boa ali que a gente já pode, né, aproveitar e se beneficiar nesse momento.
Perfeito. E quem Então, quiser acessar, André, também tem a BCodeGen, se você me permita. sim, Tem a BCodeGen que nos auxilia, né? A gente lá tem uma série de vídeos gratuitos, cursos gratuitos que a gente colocou lá. É a Academia Brasileira da Comunicação Generativa, que as pessoas podem assistir sessões, né, atendimentos, e usando PNL, usando hipnose e ajudando as pessoas em seus processos de mudanças. Eu coloquei aqui a BCodeGen. tá bem. Eu vou colocar o link lá também para quem quiser acessar. Então, mais uma vez, Marcos, quero te agradecer pela tua disponibilidade de estar aqui nos ajudando nesse momento, né, a acessarmos os nossos recursos e que todo mundo pratique daqui para frente, né, que saiba que tem escolhas e que as escolhas podem fazer muita diferença, né? A escolha que tu tá fazendo hoje, né, lá na frente, pode fazer uma grande diferença. Então, comece... Como é que é o mantra mesmo? Comece simples. Comece simples e cresça rápido. Cresça Né? rápido, exatamente. Isso. Comece agora, né? Simples e cresça rápido. Perfeito. Eu nunca mais esqueci dessa tua frase, que para mim virou um mantra. Então comece a praticar, comece a ouvir os áudios, comece a acessar a sua mente, comece a treinar o músculo da sua mente, né? Perfeito. E eu quero agradecer, André, essa oportunidade, esta 1 hora que nós passamos juntos aqui, e lembrar as pessoas de que isso vai passar, tudo isso que está acontecendo vai passar. E aqueles que conseguirem se manter equilibrados, fortes, são os primeiros a se recuperar. A gente vai ter prejuízos, vamos aceitar os prejuízos. Né? Nós teremos todos, mundialmente teremos prejuízos. Pois tempo para recuperar. Só que eu vou precisar de saúde para isso. Né? Então, aqueles que estiverem nessa trajetória, equilibrados, fortes, saudáveis, são os primeiros a se recuperarem na hora que tudo isso voltar ao ritmo natural das coisas. Exatamente. Já vamos nos preparando para o que virá. Perfeito. Então, até breve, né? Em breve vamos breve. fazer mais lives. Para treinar os nossos músculos. Uma boa tarde a todos vocês. Obrigada pela presença, pessoal. Até mais. Boa tarde, até mais.